facilitando a tua vida em língua portuguesa. E a minha conversa contigo hoje é sobre colocação pronominal. É um assunto aí bastante cobrado aí nas provas. Tranquilo? Professor, o senhor tem alguma dica de colocação pronominal para mim? Tenho sim. A dica é a seguinte: fique de olho na próclise, pronome antes do verbo. Fique atento o que é que atrai a próclise, beleza? E fique atento também onde não pode haver próclise. Isso aí, essa é a minha dica, fique ligado. Vamos acompanhar a colocação pronominal. A colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos átomos ocupam na frase em relação ao verbo a que se referem. Tranquilo? São pronomes oblíquos átomos, são todos esses aqui, ó. Beleza? Você pode até parar o vídeo aí e conferir. Nós vamos perceber que o pronome em relação ao verbo, ele pode assumir três posições. Tranquilo? Que posições são essas, professor? Próclise, pronome antes do verbo. Eles se ofereceram para a viagem ao Brasil. Lula nos entregou a autorização assinada. Perceba, ó, pronome e o verbo. Nada me faz querer sair dessa cama. Preguiçoso, rapaz, olha só. Ninguém te falou, olha só, o verbo e o pronome que tinha a prova. Tranquilo? Esta é a próclise. Vamos falar da mesóclise. Pronome no meio do verbo. Rosa, entregar-te-á o documento amanhã. Oferecer-te-ia, olha o verbo aqui, eu tenho aqui o pronome no meio do verbo. Oferecer-te-ia o dinheiro se cooperasse comigo. Maravilha? A prova, realizar-se-á. Perceba, olha o verbozinho, verbo no futuro. Grave isso aí. Nesse domingo pela manhã. Maravilha? Faz-lhe uma proposta irrecusável. Esta é a mesóclise. A última, a ênclise, pronome depois do verbo. Amem-se uns aos outros. Entregaram-lhe todos os presentes. Despediu-se, beijando minha face. Olha que maravilha. Se não tiver outro jeito, alisto-me, tem um verbo aqui, eu tenho um pronome depois do verbo. Nas Forças Armadas. Maravilha? Vamos seguindo. Esta é a pergunta: quando devo utilizar a próclise? Já que em colocação pronominal a próclise é quem manda, certo? As questões geralmente abordam a próclise. Vamos dar uma olhadinha. A próclise é aceita em qualquer situação, inclusive nos casos em que houver possibilidade de mesóclise ou ênclise, exceto em início de frase ou após sinal de pontuação. São os únicos casos em que a próclise ela não existe, certo? Você nunca pode colocar o pronome antes do verbo se for em início de frase ou após sinal de pontuação. Então dê uma olhadinha aqui no exemplo. Lenaldo e Itamar se estranharam no jogo. Tranquilo, eu não tenho sinal de pontuação e não é início de frase. A multidão se aproximava do mestre. Tranquilo aí. Maravilha? Vamos seguindo. Olha que questão jóia aí, ó. O pronome oblíquo, o oblíquo O, coloca-se proclítico, ou seja, antes do verbo, nos períodos abaixo, exceto em. Olha, pessoal, fica fácil demais. Início de frase ou após sinal de pontuação. Início de frase não é nenhum caso aqui. Sinal de pontuação, onde é que vamos encontrar? Letra A não, B não, C, olha para cá, uma vírgula. Nunca posso colocar, pessoal. Não quis o rapaz aqui, o mandei embora? De forma alguma, mandei-o embora. Beleza? Então ficamos com a letra C. A letra D também tá tranquilo aí. Maravilha? Ficamos com a letra C. Próxima questão. Imagine o pronome entre parênteses no lugar devido e aponte onde não deve haver próclise. Do mesmo jeito, questão simples, fácil, você já sabe responder, certo? Tranquilo aqui. Vamos procurar aqui um sinal de pontuação. Maravilha? Na letra D. Meus amigos, se apresentem não, apresentem-se. Então nunca pode haver próclise aí. Então ficamos aqui com a letra D de dado. Maravilha, show de bola. Olha que questão boa, questão CESP. Uma questão muito inteligente, questão aí jóia para a gente analisar.
A ciência moderna ensinou-nos a rejeitar o senso comum conservador. Fique de olho aqui, ensinou-nos. O conhecimento é emancipação ao tornar-se senso comum. Olha só, ao tornar-se. Beleza? O que é que ele quer, professor? Com base no texto acima, julgue os itens que se seguem. O emprego dos pronomes após o verbo em ensinou-nos e em tornar-se é obrigatório. Vamos ver se é obrigatório? Por isso, a correção gramatical do texto seria prejudicada se esses pronomes fossem utilizados como em se constitui, ou seja, pronome antes do verbo. Então, ele quer dizer para você que a colocação desse pronome depois do verbo aqui é obrigatória. Vamos perceber se é assim? A ciência moderna nos ensinou. Pode ou não pode? Claro que pode. Não é início de frase e eu não tenho sinal de pontuação. Vamos para o próximo. O conhecimento é emancipação ao se tornar. Tranquilo aí, pessoal? Pode sim? Claro que pode. Antes do se eu terei o ao, não terei um sinal de pontuação, então eu posso tranquilamente colocar aí a próclise. Maravilha? Ao se tornar, tranquilo aí, essa questão está errada. Beleza? Maravilha! Olha só, existem algumas palavras que atraem o pronome. Nesses casos, a próclise não somente será aceita, será obrigatória. Ah, meu amigo, vejamos que palavras são essas. Aí você vai lembrar da paródiazinha do professor. O pronome e o advérbio atraem, preposição com o gerúndio atrai, a subordinativa atrai, e onde houver exclamação são esses os casos. Lembrou da musiquinha, acertou a questão tranquilamente. Vamos lá. Advérbios. Hoje se comemora o Dia dos Pais. Hoje advérbio atraindo o pronome. Não se comprometa com isso, menino. Mais um caso, olha. Advérbio atraindo o pronome. Aqui se comemora o Dia dos Professores. Mais um caso aí de advérbio. Naquela praça, eles realmente se divertem. O professor, não pode ser naquela praça, eles realmente divertem-se, não? De forma alguma. Eu tenho aqui um advérbio de afirmação. Ele atrai o pronome. Maravilha? Segundo caso, pronomes. Os pronomes atraem os pronomes. Maravilha? Exceto os pessoais do caso reto. Certo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses aí, eles não atraem o pronome. Maravilha? São os únicos. Todos se comoveram com o discurso do presidente. Olha aí que legal. Então todos eu tenho aqui pronome indefinido, certo? Atraindo o pronome para perto dele. A aluna que me mostrou a tarefa não veio hoje. A aluna que me mostrou, eu tenho aqui um pronome relativo, atraindo o pronome. Isso me deixa muito feliz. Isso, o pronome demonstrativo, está atraindo também. Quem se comoveu com aquele incidente? Beleza? Então eu tenho aqui o pronome interrogativo. Show de bola? Próximo aí, conjunção subordinativa. Ela atrai o pronome também. Vamos estabelecer critérios conforme lhe avisaram. Olha a conjunção conformativa aqui, atraindo o pronome. Já que se tratava de dinheiro, ele aceitou o acordo. Já que conjunção causal. Quando me entregou o documento, partiu conjunção temporal. Maravilha? Então, conjunção subordinativa. Também frases exclamativas ou optativas. Optativas é aquelas frases que exprimem desejo. Certo? Deus o abençoe, macacos me mordam. Deus te acompanhe, meu filho. Certo? Então, nesse caso também, nós teremos aí a próclise obrigatoriamente. Beleza? Para concluir essa parte, preposição seguida de gerúndio. Em se tratando de qualidade, o Brasil Escola é o site mais indicado. Em se tratando, preposição mais gerúndio. Ok? Olha uma questãozinha aí pra gente. Assinale a opção que apresenta erro na colocação pronominal. Nunca me curvarei a essa injustiça. Nunca, eu tenho aqui atraindo o pronome, certo? Para perto dele. Quando se viu em dificuldade, procurou-me. Tranquilo aqui, o quando está atraindo o pronome. E nesse caso o pronome
tem que ficar depois do verbo, porque eu tenho um sinal de pontuação. Os alunos jamais o entenderiam, tem um jamais aqui atraindo o pronome. Maravilha. Todos o querem para desempenhar o papel principal no filme. Olha que legal. Maravilha também. Pronome indefinido, atraindo. Beleza? Não aborrecê-lo-ei. Opa! Com problemas de ordem menor. Incorreto. Por quê? Porque eu tenho advérbio de negação. Ele atrai o pronome. Então não o aborrecerei com problemas de ordem menor. Então ficamos aqui com a letra E. Maravilha? Vamos falar um pouco de mesóclise, usada quando o verbo estiver no futuro. Convidar-me-ão para a festa desta semana. Convidar-me-ão, verbo no futuro. Entregar-me-ão o valor acordado, também. Parabenizar-te-ei pela conquista, certo? Então mesóclise, lembra disso. Verbo no futuro. Ênclise, usada com verbo nos outros tempos e modos. Maravilha? Entregaram-me as camisas. Alunos, comportem-se. Convém contar-lhe tudo. Tranquilo aí? Então vamos fechar. O caso não é a prótese. Na verdade, o que o professor falou no início. Beleza? Então, a ênclise, pessoal, e a mesóclise, elas serão obrigatórias quando? Início de frase. E quando houver o quê? Sinal de pontuação. Certo? Porque nos outros casos você tem a opção de colocar também o que? A prótese. Beleza? Que é aceita em qualquer situação. Maravilha? Fechamos aí? Vamos para uma questão para fecharmos com chave de ouro. Assinale a frase com erro de colocação pronominal. Tudo se acaba com a morte menos a saudade. Tudo se acaba pronome definido atraindo o pronome. Com muito prazer, se soubesse, explicaria-lhe tudo. Opa, eu tenho aqui futuro. Está errado, essa ênclise está incorreta. Explicar-lhe-ia. Beleza? Então, incorreto aí a letra B. Ô professor, e esse se aqui? Cuidado, esse se não é pronome, esse se é conjunção. Conjunção condicional você pode substituir por caso. Beleza? Então, letra B, incorreta. Vamos analisar aqui. João tem se interessado por suas novas atividades. Tranquilo, aqui é uma ênclise, não tem nada atraindo. Tranquilidade. Mais uma. Ele se preparou para o vestibular de Direito. Ele se preparou também aqui, ó, tranquilo. Prótese, beleza? Não é início de frase, não tem sinal de pontuação. Tranquilidade aí. Então ficamos aí com a letra B de bola. Maravilha? Fechamos colocação pronominal. Abraço para todos vocês.